Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Rita. Eu vim hoje dar aula para vocês sobre os juizados especiais criminais e a gente vai falar aqui rapidinho então da Lei 9.095 9.099 de 95, a partir do artigo 60 e os seguintes. Começando por aqui, a gente precisa ter em mente que a Lei de Juizados Especiais ela já está prevista na Constituição Federal lá no artigo 98 e ela foi implementada por lei complementar lá em 95. Okay. Bom, vamos começar então pelas vantagens. Primeiro que a gente tem a agilidade do processo, ele vai ocorrer de forma muito mais dinâmica, vai passar bem mais rápido, vai ocorrer em um menor tempo do que levaria normalmente. A gente tem a economia processual, que seria o maior rendimento com o menor número de atos processuais, a desburocratização, que seria fornecer um serviço muito mais fácil quanto ao acesso da população com menos burocracia, e a racionalização, que seria tornar o procedimento mais lógico dentro do processo penal. Quais são os institutos despenalizadores e por que a gente precisa saber deles? Porque eles vão dar toda a base do procedimento dentro do juizado especial criminal. A gente tem o objetivo de evitar o cárcere quando a gente faz o procedimento por ali, o processo por ali. Então, todos esses atos que a gente vai ver agora, eles são reduzidos a termo e vocês precisam saber disso por quê? Porque no juizado especial a gente tem o princípio da oralidade. Então, o que dá para ser feito apenas por via oral vai ser. Então, a gente tem um menor número de atos digitalizados. Começando por aqui, vamos dar foco no 74 e 76, que são os que mais costumam cair em prova. Primeiramente, o 74 seria a composição dos danos civis. O que seria isso? Vamos dar um exemplo que eu acho que fica bem mais fácil a explicação. Quando você comete, por exemplo, o crime de dano, se você repara ele no civil, tem a possibilidade de você não correr pelo processo penal. Você vai pagar o valor do objeto danificado e a pessoa ofendida não vai entrar com processo e nessa situação não cabe recurso depois da sentença. A gente tem aqui no artigo 76 a transação penal, que seria um acordo para não correr o processo com uma pena alternativa, por exemplo, multa ou restrição de direitos, vai substituir a pena através desse acordinho. No artigo 89, a gente tem outro instituto despenalizador, que seria a suspensão condicional do processo. A gente vai olhar lá na frente quando eu mostrar para vocês a linha processual e os requisitos e as restrições para ocorrer a suspensão. Aqui, a transação penal, ela tem alguns requisitos bem simples. A gente tem que aceita a proposta, ela precisa ser aceita pelo autor da infração e pelo seu defensor. Assim, ela vai ser submetida para apreciação do juiz. Se o juiz acolher a proposta do Ministério Público, ele vai aplicar a pena restritiva de direitos ou multa e não vai importar em reincidência. Ou seja, se dentro de 5 anos ele não voltar a cometer uma infração de menor potencial, ele não vai correr, não vai entrar, ele vai receber o benefício de não ser reincidente. Depois a gente tem aqui no parágrafo 5º que a sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no artigo 82 dessa lei. Ou seja, cabe recurso na transação penal e ali no parágrafo 6º a imposição de sanção que trata o artigo 4º, o parágrafo 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Mas o que seriam os crimes de menor potencial ofensivo que são aplicados aqui no GCRIM, o Juizado Especial Criminal? Seriam aqueles que a pena máxima não pode ultrapassar 2 anos de reclusão, mesmo que combinada com multa.
Um exemplo seriam os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. E vamos seguindo aqui então, rapidinho, para as disposições gerais da Lei de Juizado Especial. Primeiramente, aqui no artigo 60, o juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Aquelas que eu acabei de explicar para vocês, se forem respeitadas as regras de conexão e continência. E na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, a gente observa os institutos da transação penal e da composição dos danos civis, aquilo que eu já expliquei mais cedo para vocês. Continuando nas disposições gerais, o processo dentro do juizado especial, ele se orienta por 5 critérios fundamentais, que seria oralidade, simplicidade, economia processual, celeridade e informalidade. A oralidade, eu expliquei um pouquinho antes, mas seria a preferência por atos orais no juizado especial. Ou seja, somente os atos fundamentais que vão ser reduzidos a termo. O outro, que é a simplicidade, seria aproximar a população da jurisdição, ou seja, trazer um acesso facilitado para a população em geral entrar dentro de um processo criminal. O outro seria a economia processual, que eu já também falei, seria maior rendimento com menor número de atos processuais, e a celeridade, que seria a diminuição do tempo entre a infração e a sentença, para agilizar uma resposta legal. Então a gente tem aqui a informalidade, que é o último deles, que seria o afastamento daquela rigidez formal dos atos. Inclusive tem um artigo que a gente vai olhar mais para frente dentro da lei, que prioriza o resultado, ou seja, não vai acatar nulidade um ato processual, a menos que este gere prejuízo ao processo. Falando aqui então de competência e atos processuais, a gente tem que a competência do juizado é determinada pelo local em que foi praticada a infração penal, o lugar do crime, que a gente vê na parte geral do direito penal. E aqui no artigo 64, os atos processuais são públicos e podem se realizar em horário noturno em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Aqui, no artigo 65, os atos processuais, eles serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados pelo artigo 62 dessa lei. É aquilo que eu falei, vai priorizar o andamento do processo. Então, a gente não vai ter nulidade se não houver prejuízo. A prática dos atos processuais também, em outras comarcas, poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. E eles vão ser objeto de registro escrito apenas aqueles tidos como essenciais, que a gente viu no princípio da oralidade. Aqui no artigo 66, a gente vê a parte da citação, que ela vai ser pessoal e feita no próprio juizado sempre que possível ou por mandato. E se a gente não encontrar o acusado, o juiz vai encaminhar as peças para o juízo comum para a adoção do procedimento já previsto em lei. Aqui no artigo 67, a gente vê um pouquinho mais sobre a intimação, que seria por correspondência com aviso de recebimento pessoal, ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, através de entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Essa parte também é aplicada para ouvir testemunhas. Vai ser o mesmo procedimento do artigo 67. E o parágrafo único ali, a gente vê que os atos únicos praticados em audiência vão ser considerados desde logo cientes as partes, os interessados e os defensores. Agora a gente chega na parte interessante. Vamos ver o processo correndo. A gente tem aqui a fase preliminar, que é a investigação. A gente tem
a autoridade policial, logo que ela tomar conhecimento da ocorrência, seja por queixa ou denúncia, ela vai levar o termo circunstanciado e encaminhar diretamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. É aquela parte que a gente já conhece bastante da parte mais simples do processo penal. E aqui no parágrafo único que se o autor do fato, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não vai importar em prisão em flagrante e nem vai se exigir fiança. Se for um caso de violência doméstica, no entanto, o juiz pode determinar como medida de cautela o afastamento do acusado do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Partindo aqui para o artigo 70, se comparecer o autor do fato e a vítima e não for possível a realização imediata da audiência preliminar, vai ser designada uma data próxima da qual ambos sairão cientes. E aqui, na falta do comparecimento de qualquer um dos envolvidos, a Secretaria providenciará uma intimação, e se for o caso, a do responsável civil na forma dos artigos 67 e 68, que a gente já viu ali atrás. Falando agora ainda da fase preliminar de investigação, a gente ainda tem mais 2 artigos bem curtinhos. O 72, que fala sobre audiência preliminar, vai estar presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados pelos advogados. O juiz vai esclarecer a possibilidade de composição dos danos e da aceitação de proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade, porque a gente já viu lá no começo que o juizado especial tem o objetivo de evitar o cárcere. E aqui no artigo 73, a conciliação vai ser conduzida pelo juiz ou pelo conciliador sob sua orientação. Vamos falar então aqui do procedimento sumaríssimo. Ele também é bastante tranquilinho. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76, que a gente já viu que é a transação penal, a substituição no processo, a substituição da pena no processo, a gente vê o Ministério Público vai oferecer ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. No parágrafo 1º, para o oferecimento dessa denúncia, vai ser elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 da lei, com dispensa do inquérito policial, e vai realizar o exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. E se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação de denúncia, o Ministério Público pode requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 da lei. E a gente tem aqui por último que nessa ação penal de iniciativa do ofendido, ela pode ser oferecida por queixa oral. E cabe ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66, que é o da transação penal. Quando for oferecida a denúncia ou a queixa, ela vai ser reduzida a termo. Essa é uma das situações que a gente vai precisar escrever no processo, não vai ser feito só de forma oral. Então vai ser entregada uma cópia ao acusado e com ela ele vai ficar setado e imediatamente cientificado da designação do dia e da hora para audiência de instrução e julgamento. E dela também vai ter ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e os seus advogados. Parágrafo 1º. Se o acusado não estiver presente, vai ser citado na forma dos artigos 66 e 68 da lei. E vai ser cientificado também da data e ele devendo trazer a julgamento as suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação no mínimo 5 dias antes da sua realização. E não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados no termo do artigo 67 da lei para comparecerem. É aquilo que a gente já viu antes. As testemunhas vão ser trazidas ao processo nos termos do artigo 67. Se na fase preliminar não tiver ocorrido a tentativa de
conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, no dia e hora da audiência, vai se proceder os termos do artigo 72, 73, 74 e 75 da lei. E nenhum ato vai ser adiado, determinando o juiz quando imprescindível a condução coercitiva de quem precisa aparecer, seja o acusado ou as testemunhas. E quando for aberta a audiência, vai ser dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Aí o juiz vai receber ou não a denúncia ou queixa, e havendo recebimento, vão ser ouvidas as vítimas e as testemunhas de acusação e defesa, interrogado o acusado, e imediatamente se vai para os debates orais e a prolação da sentença. Vamos explicar isso de um jeitinho mais fácil. Eu vou mostrar para vocês uma linha temporal do procedimento aqui. A gente tem o início, né? Tem o fato típico, a conduta de menor potencial ofensivo, e dela a gente vai ter a peça acusatória, que pode ser uma queixa, que é feita pelo ofendido, ou uma denúncia que é oferecida pelo Ministério Público. Então, essa peça acusatória vai para o juiz, que já vai passar ela para o defensor. O defensor vai oferecer a resposta à acusação e vai devolver para o juiz. O juiz pode aceitar ou ele pode recusar, como a gente já viu antes. Se ele aceitar, a gente vai para o procedimento sumaríssimo, que a gente acabou de dar uma olhadinha, seguir o rito do artigo 81, e assim a gente chega na sentença. Se ele recusar, o processo vai para o arquivamento, e nos dois casos, seja ele aceitando ou recusando, cabe entrar com recurso de apelação. Nessa parte também a gente pode falar da suspensão condicional do processo, que quando os crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público pode propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por nenhum outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. A gente vai olhar isso já já, eu só preciso apresentar mais alguns artigos para vocês. Para o parágrafo 1º, daquele que a gente estava vendo, o 81, a gente tem que as provas vão ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 1º-A, a gente vê que durante a audiência todas as partes e demais sujeitos do processo presentes no ato devem respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo. É vedado a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto de apuração dos autos, e a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas arroladas para esse processo. Aqui no parágrafo 2º, de todo ocorrido na audiência, vai ser lavrado termo assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Parágrafo 3º, a sentença, dispensado ao relatório, vai mencionar os elementos de convicção do juiz, que é parte simples do processo penal. E aqui no 82 a gente tem que cabe recurso de apelação se for rejeitada a denúncia ou queixa, que pode ser julgada por uma turma composta de 3 juízes, em exercício no 1º grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. E a gente tem aqui 5 parágrafos falando sobre o recurso, que a apelação vai ser interposta no prazo de 10 dias, que o recorrido vai ser intimado para oferecer resposta, que no procedimento sumaríssimo cabem embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão do juiz. No parágrafo 1º, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. No parágrafo 2º, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do recurso, e no parágrafo 3º, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. E aqui na execução, se for aplicada uma pena exclusivamente de multa, o seu pagamento vai ser feito lá na secretaria do juizado. E quando efetuado esse pagamento, o juiz vai extinguir a punibilidade, determinando que a condenação não fique constada nos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.
No artigo 85, se não for efetuado o pagamento da multa, vai ser feita a conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. E a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direito ou de multa acumulada com essas vai ser processada perante o órgão competente nos termos da lei. E por fim, a gente chega aqui nas nossas disposições finais, os requisitos de suspensão condicional, que seria aquilo que a gente estava vendo na nossa linha. Se a proposta for aceita pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, pode suspender o processo e submeter o acusado a período de prova sob as seguintes condições: a reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, e a proibição de frequentar determinados lugares. Ele vai ter a proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, ou seja, ele não vai poder viajar, não vai poder sair da região ali da comarca. Ele vai ter que comparecer pessoalmente e obrigatoriamente a juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. E aqui no parágrafo 2º, o juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. No parágrafo 3º, a suspensão vai ser revogada se, no curso do prazo, esse beneficiário vier a ser processado por outro crime ou se não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. A suspensão também pode ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. E, expirado o prazo sem revogação, o juiz vai decretar extinta a punibilidade. E não vai ocorrer a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Se o acusado ele não aceitar a proposta de suspensão condicional da pena, o processo vai prosseguir nos seus termos ulteriores. E, por fim, vamos acabando por aqui. As disposições dessa lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada, e a gente já viu que eles não são aplicados no âmbito da justiça militar. Nos casos em que essa lei passa a exigir representação para propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecer no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. E elas aplicam-se subsidiariamente às disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com essa lei. Obrigada a todos por assistirem aqui a minha aulinha pequena de juizados especiais. Vocês podem entrar em contato comigo por esses meios em caso de dúvidas ou sugestões. E eu desejo a todos vocês um excelente estudo. Tchau!